Olá, turma! Nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a escola romântica no Brasil. O romantismo dessa vez vai se apresentar na segunda geração romântica, também conhecida como geração ultrarromântica. Essa geração que faz um verdadeiro mergulho na subjetividade, aquilo que nós chamamos de subjetividade extrema, em que temas como a morte, o amor, a solidão, a tristeza, a melancolia, a saudade, o sofrimento estão presentes quase que constantemente. É uma geração marcada por um mergulho no interior do poeta. Essa geração, ela cultua a natureza, não como os Árcades cultuavam. A natureza agora se mostra sombria, muitas vezes até mesmo mórbida. Essa natureza que vai se apresentar para o poeta, na verdade, é um reflexo daquilo que o próprio poeta vivencia dentro de si. O romantismo de segunda geração nos apresenta uma geração insatisfeita com a sua realidade, insatisfeita com aquilo que está ao seu redor e que se volta para dentro de si, numa fuga da realidade. Esse movimento vai levar ao extremo, muitas vezes a busca da própria morte, como uma fuga da realidade, como uma possibilidade de estar em um outro lugar, uma possibilidade de estar longe daquilo que está ao redor dele, que está, de certa forma, o incomodando. Aquele espírito romântico, que é um espírito aventureiro, que é um espírito que é livre e que cultua a liberdade, ele se sente preso, porque, na verdade, a realidade não correspondeu às suas expectativas. Lembram que nós falamos sobre aquelas expectativas que foram criadas ali no finalzinho do século XVIII, início do século XIX? Bem, o que aconteceu na verdade foi que muitas dessas expectativas foram frustradas, porque liberdade, igualdade, fraternidade talvez não tenha de fato ocorrido. Talvez o impulso que a Revolução Industrial trouxe para a humanidade também não tenha sido dos melhores. Então, tudo isso somado vai causando uma certa angústia a essa geração que também é conhecida como a geração mal do século, porque muitos dos nossos poetas de segunda geração morreram muito jovens, morreram ainda na flor da idade, muito provavelmente por conta das condições, ou pelo menos do estilo de vida que eles viviam, né? Normalmente dados a frequentar uma vida boêmia, os bares, enfim. E numa época em que nós sabemos, o século XIX foi marcado também pela doença que é a tuberculose. Naquela época não existia tratamento ou não existia cura para a tuberculose, então muitas vidas foram ceifadas por essa terrível doença. Entre essas vidas, muitos dos nossos poetas. O fato é que a segunda geração romântica é uma geração marcada pela temática amor e morte. Esses dois temas parecem ser os temas prediletos dos escritores do romantismo. Nós sabemos que na verdade, nós temos vários escritores que representam essa geração. Nós vamos falar especificamente sobre 4 deles: Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Cada um deles tem uma característica particular. Junqueira Freire é aquele poeta que ainda traz muito de Árcade, até por conta talvez da sua formação. Ele era frade, era um religioso, mas ele nos apresenta uma poesia que vai falar desse conflito que ocorre dentro de si, desse conflito da alma e a versão, melhor dizendo, e esse desejo, né, não a aversão, mas a vontade de sentir a vida de uma outra forma. Isso vai acontecer através da idealização do amor e também a presença da morte. A verdade é que o projeto literário dessa segunda geração romântica reside justamente nessa idealização absoluta. Morte, amor e os temas que são tão caros à burguesia, os seus valores, honestidade, lealdade, estão inseridos dentro da segunda geração de uma forma diferente, de uma forma talvez mais intensa, talvez, como eu disse, mais absoluta. Então, essa idealização ela vai acontecer de uma forma extrema.
o que talvez em outros momentos do romantismo aconteça também. A gente sabe que esses temas eles não estão restritos apenas à segunda geração romântica. Nós vamos ver nessa geração de uma forma muito mais intensa, talvez de uma forma muito mais dionisíaca, como nós falamos. Por quê? Porque nós vamos perceber um certo desequilíbrio, um certo hermetismo mesmo nessa literatura. Como eu disse, são 4 os nossos principais escritores da segunda geração. Álvares de Azevedo nos apresenta uma poesia que trata a temática da morte com bastante recorrência. Lembranças de Morrer, por exemplo, é um de seus poemas mais conhecidos. Álvares de Azevedo vai nos apresentar a mulher de forma idealizada também. Então ela muitas vezes alcança a posição quase que de divindade, ora sedutora, ora inalcançável, ora idealizada e colocada num pedestal. Temos também Casimiro de Abreu, outro poeta que também vai valorizar a ideia de fuga da realidade, mas a fuga da realidade, na maioria dos poemas de Casimiro de Abreu, não se dá em direção à morte, não se dá em direção a esse portal da vida para uma outra dimensão que possibilitaria livrar-se da matéria, que possibilitaria livrar-se da realidade e que possibilitaria provavelmente vivenciar o amor em sua plenitude, uma vez que ele estaria livre da matéria, do corpo. Casimiro de Abreu, ele caminha numa outra direção, ele vai se valer do sonho, ele vai se valer da fuga para o passado, particularmente o seu passado individual, as saudades da sua infância, lugar temporal, lugar geográfico também idealizado como sendo o melhor lugar. Em meus 8 anos, nós temos que saudade tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Vejam que há, de fato, uma volta ao passado individual. Temos também a figura de Fagundes Varela, marcado pela morte do seu filho, vai nos apresentar Cântico do Calvário, poema dedicado ao seu filho, que morreu prematuramente, e no qual nós encontramos várias referências religiosas, a começar pelo próprio título, pelo próprio nome do poema, Cântico do Calvário, referindo-se ao local em que Cristo, o Filho de Deus, morreu. E aí, provavelmente fazendo uma alusão também à dor que Deus sente pela perda do seu filho, Fagundes Varela vai apresentar a dor de ter perdido um filho que ele idealizou antes mesmo do seu nascimento. Estes são os representantes da nossa segunda geração romântica, marcada pela subjetividade, tendo amor e morte como temas recorrentes. Nós vamos encontrar inúmeros poemas em que esses 2 temas estão presentes e nos revelam esse desejo, essa vontade de fugir, esse desejo de evadir-se da realidade, essa evasão que os poetas de segunda geração vão buscar para fugir de uma realidade que não correspondia às suas expectativas. Dessa forma, nós temos um panorama resumido da realidade, ou melhor dizendo, um panorama resumido da escola romântica no Brasil na segunda geração. Lembrando que a segunda geração romântica não foi um movimento que surgiu após a primeira geração romântica e antes da terceira geração romântica. Na verdade, nós as estudamos dessa forma porque elas abordam temas diferentes ou em intensidade diferente e por isso nós as dividimos dessa forma, para que didaticamente nós possamos compreender essas divisões, essas temáticas. A verdade é que a maioria desses escritores, eles foram contemporâneos, eles estavam muito próximos, convivendo de forma muito próxima ali uns com os outros, num período de tempo que tem início ali após aproximadamente no final da primeira metade e início da segunda metade do século XIX. Eram gerações de poetas com temáticas diferentes, mas que não estavam tão distantes cronologicamente umas das outras. E é isso, pessoal. Nós vamos, numa próxima aula, falar um pouco mais sobre a poesia romântica no Brasil, particularmente falando sobre a terceira geração do romantismo brasileiro.
Até a próxima aula e eu peço a vocês que coloquem seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem seus comentários aqui para que eu possa responder a esses comentários e tirar as dúvidas de vocês, ok? Um abraço e até a próxima.